Oi, pessoal, boa tarde. Vamos para mais uma live aí de sexta-feira, nosso encontro marcado toda sexta-feira ao meio-dia. Gosto muito de me encontrar aqui com vocês toda semana para a gente fazer discussão de casos ou as nossas lives de perguntas e respostas, como é o caso de hoje. Hoje o nosso tema é praxis, né? Aí no clima que a gente tá do curso de praxis, que vai acontecer no final de semana que vem. Então a gente tá bem empolgado com esse tema ultimamente, a gente gosta muito de discutir ele. E hoje é o tema da nossa live de perguntas e respostas. Boa tarde, Nádia. Deu boa tarde aqui pra gente. Pessoal entrando. E, gente, só para lembrar, a inscrição para o nosso curso de praxis vai até esse domingo, tá? Dia 27, às 23h59. Depois disso, a gente não tem previsão, por enquanto, de reabrir a inscrição para esse curso, tá? Então, quem quiser, aproveita aí, se juntem aos terapeutas ocupacionais, aos vários terapeutas ocupacionais que já estão inscritos. Vai ser uma honra para mim estar com vocês. É no final de semana que vem, o curso vai acontecer ao vivo, tá? Mas vai ficar gravado, caso alguém não possa acompanhar ao vivo. Mas é nos dias 2, que é sexta, 3 e 4 de dezembro agora, semana que vem. Boa tarde, Pamela. Quem mais é boa tarde aqui? Ana Cláudia, boa tarde. Boa tarde, Jo. Então, gente, vamos lá. A gente abriu uma caixinha ali para responder as perguntas, as dúvidas do pessoal sobre praxis. Eu vou começar aqui como a gente sempre faz, lendo as perguntas e discutindo as respostas com vocês. Hoje estou trabalhando de casa, gente. Não tá... a Elida colocou ali que eles estão com saudade de mim. Hoje eu tô trabalhando de casa, porque ontem eu não tava me sentindo muito bem. E aí, hoje o marido que fez a rotina com as crianças, de levar pra escola, coisa que geralmente eu que faço, né? Vou trabalhar, meu marido trabalha em home office. Então, geralmente eu já saio de casa, vou pro consultório, deixo elas na escola, faço esse rolê com as crianças. E aí, hoje ele que fez e eu vou me poupar um pouco, fiquei em casa. Sexta-feira, geralmente é o dia que eu dou supervisão, eu não atendo no consultório na sexta-feira, mas tô sempre por lá trabalhando, fazendo relatório e tudo mais, né? Tô sempre trabalhando no consultório. E aí, hoje resolvi trabalhar de casa. E eu já sou aquela pessoa, gente, até na primeira supervisão que eu tava dando hoje de manhã, tava falando pra ela, falei, eu já sou aquela pessoa que vai trabalhar de casa, eu já falo, tem roupa pra lavar ali, já fui estender roupa hoje, agora há pouquinho, tava aqui antes da live, estendendo roupa, já coloquei uma carne lá na panela de pressão, e aí já cata um brinquedo ali, faz outra coisa aqui, eu sou essa pessoa, eu tô em casa, eu não vou dizer que eu rendo tão bem quanto eu tô no consultório, porque quando eu tô no consultório eu acabo rendendo mais, em casa eu me distraio, tem outras coisas que me chamam aí pra fazer. Mas vamos lá então, gente. A primeira pergunta que chegou aqui pra gente na caixinha é assim: baixo tônus, hipermobilidade articular, desalinhamento articular. Pode ser somatodispraxia? Então, assim, somente com esses sinais que você colocou aqui, de baixo tônus, hipermobilidade articular e desalinhamento, eu já te digo que não. Né? A gente não pode dar um diagnóstico de somatodispraxia simplesmente baseado nesses sinais. Né? A gente tem que pensar que a somatodispraxia é uma dificuldade de praxis. E a praxis é o processo cognitivo que dirige a ação motora. Então, se a gente for pensar, relacionar diretamente o processo cognitivo com esses sinais que você colocou aqui, eles não apresentam uma relação direta, tá? Então, a gente não pode se basear apenas nesses sinais que você colocou aqui para pensar numa somatodispraxia. Quando você observa isoladamente esses sinais de hipermobilidade, baixo tônus e desalinhamento articular, a gente pensa muito mais numa dificuldade de propriocepção, tá? Se você for olhar até a avaliação de propriocepção, a COP, né, que vem junto com a SOS-M, esses três são sinais que você vai observar na criança, numa avaliação de propriocepção, né? O tônus, o alinhamento e a hipermobilidade articular. Tá? Então, isoladamente, a gente usa esses sinais para pensar muito mais em disfunções proprioceptivas. Agora, pensando numa somatodispraxia, que foi a questão que você levantou ali, na somatodispraxia, como o próprio nome já sugere, a gente tem um comprometimento do sistema somatosensorial. Tá? Esse sistema somatosensorial diz respeito às informações tanto táteis quanto proprioceptivas, que são base para o esquema corporal e para a ação motora, para a praxis também, tá? Então, é esperado que uma criança que tenha uma somatodispraxia, ela vá ter esses problemas que você colocou ali. É comum ter o baixo tônus, ter o desalinhamento articular e ter a hipermobilidade, tá? Mas a gente tem que fazer essa diferença. É comum a criança com somatodispraxia ter esses sinais que você colocou, mas não é porque uma criança tem esses sinais que ela vai ter a somatodispraxia, tá?
A somatodispraxia, ela vai trazer prejuízos funcionais, geralmente mais severos para a criança. Então, a gente vai observar dificuldades no desempenho na parte escolar, a gente vai observar dificuldades para o desempenho das atividades de vida diária, tá? E isso, essas dificuldades da criança, elas vão ser com base nesses problemas somatosensoriais, né? Vai comprometer o esquema corporal, vai comprometer a questão de controle postural, de sequenciamento motor, de feedback para guiar a ação motora, de feed-forward, enfim. Vai ter uma série de questões que vão estar envolvidas, tá? Então, assim, se você desconfia que essa criança tem uma somatodispraxia, investigue outros aspectos mais relacionados à praxis, especificamente. É comum essas crianças terem problema de ideação, inclusive, junto, tá? Mas, assim, investigue isso em conjunto. Só esses sinais que você colocou aqui não necessariamente vão dizer respeito a uma somatodispraxia, tá? E aí, outra coisa que eu lembrei. Pra você fazer a avaliação da somatodispraxia, você vai ter as avaliações, né? Não sei quantos anos tem essa criança que você está falando, mas a gente tem as avaliações estruturadas de integração sensorial, os testes padronizados que vão poder te ajudar a apoiar esse diagnóstico. E a gente tem as avaliações não estruturadas, as observações não estruturadas também, né? Que vão dizer respeito especialmente a essa questão que eu coloquei ali, de controle postural, sequenciamento, feedback, feed-forward, a questão de resolução de problemas até mesmo, também no sentido de ver o quanto essa criança consegue ter estratégias, né, para resolver situações relacionadas à praxis, enfim. Então, você pode observar tanto de maneira estruturada como de maneira não estruturada, tá? Próxima questão. Dificuldade em aceitar derrota em jogos compartilhados. Dizer que não consegue antes de tentar. Praxis, ela questionou. Então, assim, ó, a mesma questão da pergunta anterior ali, tá? Não é, só com esse dado, não é possível a gente afirmar que essa criança tem um problema de praxis, tá? A gente precisa pensar primeiro que sim, é uma característica comum das crianças com dispraxia terem essa percepção, essa crítica em relação ao próprio desempenho, perceber que o desempenho não é tão bom quanto o dos colegas, por exemplo, e se recusar a participar de algumas situações, principalmente quando envolvem ações motoras, ficarem frustrados, dizer que não consegue antes de tentar. Por quê? Porque eles já têm essa percepção de que aquilo está além das habilidades que eles têm, de que aquilo é difícil, né? Ou até mesmo vem essa frustração no sentido, e se eu não conseguir? Tá? Essa antecipação, né, em relação ao que vai acontecer, gerando ansiedade, enfim. Isso é comum nas crianças com dificuldade de praxis, tá? Agora, colocar isso como uma coisa isolada, de a criança não consegue por conta de praxis, é um pouco precipitado. Você vai ter que avaliar a praxis para saber, tá? Esse é um sinal comum. Agora, que outros sinais essa criança tem que te sugerem que ela pode ter uma dificuldade de praxis? Isso que você tem que pensar, tá? Então, assim, essa mesma coisa da questão anterior. Essa criança tem problema de controle postural, tem problema de feedback somatosensorial, tem problema de feed-forward, tem problema de sequenciamento motor, como que é o desempenho para as atividades do dia a dia, como que é o desempenho nas atividades escolares, tá? Tudo isso vai somar, e aí, se você encontrar um contexto que diga respeito à dificuldade de praxis e somado a isso, essa criança tiver essa questão de frustração em relação a jogos e dificuldade de tentar as atividades, já dizendo que ela não consegue mesmo antes de se testar, aí sim isso pode fazer sentido nesse contexto. Agora, isoladamente, não, tá? Tem que sempre pensar num somatório aí de fatores e num contexto onde isso faça sentido. Próxima questão. Motivação pode influenciar nos testes de avaliação de praxis? 6 anos, desenvolvimento neuropsicomotor adequado, 3 anos de intervenção, escola e família sem queixas funcionais, motricidade fina, equilíbrio e ideação aquém nos testes. Eu fiquei bastante confusa com essa questão que você colocou aqui, tá? Fiquei bem confusa mesmo. O que eu fiquei pensando? Como que o desenvolvimento dessa criança é adequado? Você colocou ali que o desenvolvimento dela é adequado, mas ela tem problemas de motricidade fina e equilíbrio. Porque pra mim, se ela tem problemas de motricidade fina e equilíbrio, já tem algum sinal ali pra mim de que tem alguma coisa que não tá funcionando bem nessa criança. Por que ela tem essas dificuldades? Tem algum diagnóstico associado? Enfim, qual que é a base desse problema? Alguma coisa não deve estar funcionando bem, né? Teoricamente. Então, já pra mim, escapa um pouquinho do desenvolvimento sem nenhuma diferença. Tá? Então, isso é a primeira coisa que eu fiquei pensando ali. Essa questão de motivação influenciar nos testes, a gente pode pensar que
É comum que as crianças com dificuldade de praxis, elas sejam mais resistentes na aplicação de testes padronizados, tá? Por quê? Porque elas já pressupõem que elas têm uma dificuldade. Então, às vezes, isso faz com que a criança não esteja tão motivada para participar daquilo ali, porque, obviamente, a gente tem menos motivação para participar do que é mais difícil pra gente, tá? E isso pode interferir na fidedignidade dos dados que você vai coletar. Porque você não consegue observar exatamente o desempenho da criança, né? Às vezes a criança ela já se recusa a fazer, ou é aquela criança que faz palhaçada durante o teste, então ela começa a fazer e aí ela começa a dar risada e começa a fingir que ela errou de propósito, ou ela desiste no meio do teste, né? Então, assim, isso pode alterar essa questão de motivação que você colocou ali, não sei se é bem nesse sentido que você quis dizer, mas isso pode sim interferir na aplicação de um teste que você está fazendo com a criança, tá? E aí, lógico, isso, gente, vai da nossa capacidade de manejar ali no momento da avaliação, que nem sempre é fácil, né? Principalmente quando a gente não tem muita experiência, de negociar com a criança a realização de um teste. Então, que tal a gente faz uma prova aqui que eu preciso fazer e depois você escolhe uma coisa para você brincar aqui da sala. Então, é uma vez eu, outra vez você. Ou, se a criança tem um nível de compreensão ok, você até pode colocar para ela, olha, eu preciso observar algumas coisas aqui referente a isso, isso e isso. Eu preciso muito que você colabore, né? Eu sei que nem sempre é fácil, mas eu preciso observar como você faz, isso faz parte do que você veio fazer aqui. Então, eu já tive algumas crianças que você consegue explicar e as crianças aceitam bem, elas se tornam mais colaborativas durante o processo. Ou até mesmo você tentar tornar esse processo mais lúdico, colocar isso no meio de alguma brincadeira. E claro, vai para avaliação não estruturada também, mas você pode colocar, você vai brincar disso e daí agora eu que vou te mostrar uma brincadeira que eu vou fazer e tentar tornar esse teste um pouco como um desafio para a criança e de uma maneira um pouco mais lúdica, tá? Então, você pode usar isso dessa forma também. Mas aí, como eu falei, vai da tua capacidade de negociar e de ter esse manejo aí com a criança, né? Mas, claro, se você for pensar, essa resistência por si só da criança em colaborar, em participar de testes padronizados, ou de testes, enfim, de maneira geral, que você queira fazer uma observação aí da criança, essa resistência por si só muitas vezes já te diz de um problema, né? Já te mostra que essa criança, ela tem uma percepção de que ela não faz aquilo tão bem, né? De que o desempenho dela não é tão adequado e por isso ela acaba resistindo mais. Então, é sempre um sinal que chama atenção pra gente, especialmente pros problemas de praxis, tá? Né? Porque, como eu falei, ninguém gosta de ser exposto ou de ser testado, de fazer uma coisa que é difícil, né? A gente tende a ficar mais resistente ou, enfim, menos colaborativo. Agora, outra coisa que me chama a atenção na sua questão é que você colocou ali que a família e a escola não têm queixas funcionais. Então, assim, ao mesmo tempo você colocou que essa criança tem problemas de motricidade fina. Aí eu penso, como que ela tem problemas de motricidade fina e não tem queixas na escola e não tem queixa no desempenho das atividades de vida diária? Então, isso pra mim também ficou um pouco confuso ali, né? Porque se você for pensar, nesses contextos de participação da criança nas rotinas diárias e na escola, é onde muitas vezes as dificuldades de praxis vão se tornar mais evidentes, né? Principalmente para uma criança de 6 anos, né? Que você colocou ali. Se a gente for pensar, eles têm desafios relacionados à aprendizagem de letra, à escrita, à leitura, né? O período de alfabetização, questão de recorte, questão de independência para as atividades de vida diária, porque na escola, em casa, o suporte costuma ser um pouco retirado, né? Nessa idade, é uma criança que já tem condição de fazer as coisas sozinha. Então, assim, eu acho que tem alguma coisa confusa aí na tua avaliação. Pra mim tem alguma coisa que não casa, sabe? Que não tá batendo. Então, na verdade, a minha sugestão pra você é investigar um pouco mais, porque eu acho que tem alguma coisa que não tá certa aí nessa avaliação. Tem alguma coisa, algum dado aí que tá desencontrado, enfim, que não bate, tá bom? Próxima pergunta. Não consigo entender a diferença entre o VBIS e a somatodispraxia. Poderia explicar? A principal diferença, gente, a primeira diferença entre um quadro de VBIS e um quadro de somatodispraxia é a base sensorial do problema, tá? Então, no quadro de somatodispraxia, a base do problema é somatosensorial, é o processamento do sistema somatosensorial. No VBIS, a base do problema tá no sistema vestibular e no sistema proprioceptivo. Isso significa que na somatodispraxia nunca vai ter comprometimento vestibular? Não, comumente tem também, mas a base maior do problema na somatodispraxia é o processamento somatosensorial, enquanto a base maior numa criança com VBIS é a dificuldade do processamento vestibular e proprioceptivo, tá? Então, para começar isso, são problemas com bases diferentes. Pensando que são problemas com bases diferentes, a gente espera encontrar também sinais diferentes, porque embora os sistemas sensoriais trabalhem de forma muito integrada,
Algumas responsabilidades são mais de um sistema e outras são mais de outro sistema, a responsabilidade no desenvolvimento de habilidades, tá? Então, se a gente for pensar no sistema somatosensorial, ele tem um papel muito importante na nossa movimentação no espaço de maneira eficiente, no sentido de adequação de movimentos mesmo, de destreza de movimentos, a questão do esquema corporal. Esse sistema tem um papel muito importante nisso, enquanto o sistema vestibular e o sistema proprioceptivo têm outras contribuições, mais relacionadas ao sequenciamento motor, questão de coordenação motora bilateral, tá? Tem outras atribuições. E aí a gente pensa que existem essas diferenças básicas entre um quadro e outro, porque são bases de problemas diferentes, mas existem também algumas semelhanças, tá? Então, para pensar, tudo que uma criança com VBIS tem, uma criança com somatodispraxia também tem, só que ela tem ainda mais, ela tem além das dificuldades de uma criança com VBIS. Por isso que é um quadro que funcionalmente é mais grave, costuma trazer muito mais prejuízos funcionais do que uma criança que tem apenas o VBIS, tá? Então, assim, vamos partir do VBIS. O VBIS tem dificuldade do quê? Coordenação motora bilateral, sequenciamento motor, controle postural ocular, né? Então, essa criança, ela tem, como eu falei, a base do problema dela é vestibular e proprioceptivo, ela vai ter principalmente dificuldade nessas atividades. Funcionalmente, você vai ver o quê? Dificuldade de usar as duas mãos de maneira harmônica, dificuldade de agarrar a bola, muitas vezes dificuldade de cópia do quadro, dificuldade de fazer o rastreio visual para leitura, de pedalar, de andar de patinete, natação, dança. Geralmente, essas atividades são muito difíceis para essa criança. Criança com VBIS vai ter tudo isso que eu falei, e a criança com somatodispraxia, ela vai ter tudo isso que eu acabei de dizer que o VBIS tem, e além disso, ela vai ter problema no feedback somatosensorial, tá? Porque ela tem um problema somatosensorial que interfere no esquema corporal, e vai ter muito mais prejuízo nessas atividades que dependem desse feedback, dessa informação de esquema corporal e de discriminação somatosensorial. Então, vestir uma roupa, pegar um lápis, utilizar objetos e instrumentos. Então, por exemplo, utilizar uma tesoura, utilizar uma ferramenta, uma chavinha de fenda para parafusar um brinquedo que é de parafuso. Esse tipo de informação, para essa criança é muito mais difícil. Por quê? Porque como o feedback somatosensorial está comprometido, essas informações elas são imprecisas. Então, a criança não, vamos dizer assim, que ela não percebe com tanta exatidão o que toca no corpo dela, onde exatamente aquilo toca, e ela não consegue construir uma resposta motora adequada para essa sensação que ela recebeu, porque a percepção para essa sensação é falha, tá? Então, a questão funcional, ela acaba ficando muito mais comprometida para essas crianças. Se você for ver a qualidade do desempenho para as atividades de vida diária, é uma das principais características, assim, da criança com VBIS. A questão do vestir costuma ser muito difícil para elas, tá? A questão da alimentação, muitas vezes elas derrubam muito. A questão de usar garfo e faca fica super difícil, tanto pela questão do feedback somatosensorial ali, né, pra manusear os talheres, especialmente por isso, quanto também pela questão de coordenar os dois lados ao mesmo tempo. Então, funcionalmente, a gente vai ver um prejuízo muito maior. É até comum as crianças com VBIS, elas chegarem mais tarde um pouco para a intervenção, porque, principalmente se elas são crianças típicas, tá? Se elas não têm nenhum diagnóstico associado. Por quê? Porque muitas vezes elas têm um desafio na hora de aprendizagem dessas habilidades, mas são crianças que vão superando, né, e vão conseguindo dar respostas para as habilidades que elas têm dificuldade, mesmo que mais tardiamente. Mas não que essa dificuldade desapareça. O que acontece às vezes os pais trazem pra gente na avaliação: ele demorou muito para pedalar, mas agora ele consegue. Mas agora, sei lá, tá com 8 anos. Então demorou bastante, mas conseguiu, através de treino, né? Porque não significa que as crianças que têm um problema de praxis, que através do treino elas não vão conseguir dar essas respostas. Elas vão. Se você treinar muito uma habilidade com uma criança que tem dificuldade de praxis, ela vai conseguir te dar uma resposta. Ela vai conseguir aprender. A questão é que ela não generaliza essa habilidade para outras ações que são semelhantes e que vai ser muito custoso. O processo, ele costuma ser muito penoso para essa criança. Ela precisa repetir muito e precisa treinar muito para ela conseguir te dar aquela resposta, tá? Então, isso às vezes acontece com as crianças com VBIS. Eles treinam muito, e aí, como essa questão funcional muitas vezes não pega tanto para essas crianças, as famílias acabam procurando intervenção mais tarde, tá? A gente vê isso no consultório. Essas crianças, quando típicas, acabam chegando um pouco mais velhas, né? Principalmente ali quando surgem mais desafios em relação à escola, jogos com bola, cópia. A criança costuma ser muito lenta para copiar. Então, aí, muitas vezes, é onde as famílias procuram ajuda. Já as crianças com somatodispraxia,
as famílias costumam observar essa questão do desempenho muito comprometida, né? Então, assim, é uma criança que vai ter muitos desafios relacionados à rotina diária e à participação na escola, né? E aí a família já percebe desde muito cedo que a qualidade do desempenho dessa criança é muito inferior. E aí costumam chegar mais cedo para terapia, certo? Gente, eram essas as perguntas que eu tinha separado aqui para responder hoje na nossa live. Agradeço muito a companhia de todos vocês aqui hoje, mais uma vez. A live vai ficar gravada. Quem ainda tiver interesse de se inscrever para o nosso curso de Praxis, as inscrições estão abertas até o domingo, às 23h59. Depois disso, elas estarão encerradas e a gente não tem previsão para abrir de novo esse curso, por enquanto. Não tem previsão de novas turmas. Agradeço a companhia de vocês. Sexta-feira a gente está aqui de novo. Sexta-feira acho que vai ser discussão de caso clínico. Se alguém quiser mandar caso clínico, é só mandar pelo nosso direct, tá bom? Se tiverem alguma outra dúvida relacionada à Praxis ou qualquer outro tema, podem encaminhar aqui pra gente também, que a gente faz questão de responder cada um de vocês, tá bom? Obrigada, Ana Cláudia, obrigada, Juliana, obrigada, Cássia, obrigada a todos vocês que estão aqui com a gente. Bom final de semana, gente, e até semana que vem. Tchau!